Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo. Para quem nos acompanha também, já vai deixando o like, compartilhando o vídeo com os amigos. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando um excelente domingo. Deus abençoe nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Antes de tudo, já dá um abraço em todas as mamães que estão nos assistindo. Feliz Dia das Mães, né? Todas as mães aí São Paulinas, que seja um dia abençoado para todas elas, para todos nós. Que Deus aí nos abençoe. Mais uma vez, um grande abraço, um grande beijo para todas as mamães e principalmente as mamães são paulinas, né? As mamães aí também que estão acompanhando este vídeo. Hoje dia especial, né? Obviamente por conta desse dia, mas também temos clássico, né? Palmeiras e São Paulo às 17h30 lá na Arena Barueri. Já vamos começar com uma provável escalação para vocês imaginarem como vem aí as equipes, imaginarem um cenário, né? Para esse grande jogo, para esse grande clássico. Primeiro Palmeiras, mandante, o Everton, Fux, Gomes, Giai e ali o Piquerez. M. Martínez ao lado do Richard Rios, e aí tem-se uma dúvida, né? Um ataque podendo ter Estevão, Paulinho, Vitor Roque, Felipe Anderson, né? Então é um time bem ofensivo esse do Palmeiras para enfrentar a gente. Enquanto o São Paulo vem com Rafael, Ferrarese na direita, dupla de zaga aí com Alan Franco e o retorno do Arboleda, tá bom, galera? E na esquerda, Enzo Dias. Meio campo com Alisson, Marcos Antônio e também o Alves, e um ataque com Ferreira, André Silva e o Cédric. Aí a gente não sabe se é esse sistema com um 4-3-3 ou se é um sistema com com 3 zagueiros, e aí empurra tanto o Cédric para a ala direita, tanto o Enzo para a ala esquerda, mas esses são os 11 iniciais da equipe do São Paulo, e falamos há pouco também dos 11 iniciais do Palmeiras. E aí, qual é a sua expectativa para esse clássico? Quero saber de palpite. Mano, vai ser um jogo complicadíssimo. Vale muito, obviamente, para as duas equipes, além dos 3 pontos. Para o Palmeiras, vale a liderança da competição. O Palmeiras já é líder, mas com a rodada aí começando antes, né? Ontem o Bragantino acabou somando pontos, o Flamengo também acabou ultrapassando momentaneamente aí a equipe do Palmeiras. Mais uma vitória do Palmeiras, 3 pontos no campeonato, coloca o Palmeiras novamente na liderança do Brasileiro. 3 pontos para o São Paulo, obviamente, também valem muito. Colocam o São Paulo ali na parte de cima da tabela, né? O São Paulo, que até então é o único time invicto, mas eu nem comemoro, porque desses 7 jogos aí que estão falando de invencibilidade, são 6 empates, né, rapaziada? Obviamente, eu acho que isso aí até virou um meme, né? Ah, o São Paulo é o único invicto, mas, mano, 7 jogos e 6 empates e uma vitória, realmente aí não vou nem comemorar. Mas com certeza é um jogo complicado para ambas as equipes. E eu sempre falo, clássico não tem favorito. Já vamos trazer a notícia ruim do dia. Você tá me perguntando, Alemão, você passou a escalação aí, cadê o Lucas Moura? Que nas 2 últimas partidas aí entrou em campo, estava jogando e tal, não achei que ia ganhar minutos, ia ser titular. Galera, informação de última hora, Lucas Moura está fora. O jogador será preservado, tá bom? Ele não teve lesão, então isso é uma notícia boa. Ele será preservado por conta do gramado do estádio aí, que será a partida de hoje lá na Arena Barueri, tá bom, galera? Então, Lucas Moura não está relacionado para essa partida, está preservado, está fora. Em contrapartida, o meio-campista Oscar está de volta. Mais um grande reforço, né? Recentemente tivemos o retorno do próprio Lucas, Arboleda, Pablo Maia, jogadores que estavam machucados mais tempo, e agora Oscar, que treinou normalmente durante todos esses últimos dias e fica à disposição do técnico Zubeldia. Obviamente tem toda essa precaução, né? O jogador não vai voltar e já vai assim, né? Jogar 90 minutos, obviamente tem um risco muito grande, né? De agravar um pouquinho mais a lesão que ele teve, ter uma outra lesão. Então, tem toda essa precaução, tem todo esse cuidado com os jogadores que retornam aí de lesão. Peço desculpa rapidinho aqui pela minha voz, garganta tá arranhando um pouquinho, rapaziada, mas a gente não pode deixar de trabalhar, né? Independente se é domingo, independente se é Dia das Mães, a gente tem que fazer o nosso trabalho muito bem feito, e aqui a gente tá aqui mais uma vez, mais um dia, com a graça de Deus, trazendo aí as informações para vocês, tá bom? Vamos falar um pouquinho do lado do Palmeiras, né? A gente fala sempre sobre São Paulo, obviamente somos São Paulinos. Vamos falar um pouquinho do lado do nosso adversário, né, galera? Hoje é o último clássico do Estevão, antes dele ir pro Chelsea, né? Para quem não se lembra aí, o jogador já está vendido, né? Depois do Super Mundial de Clubes, vai começar aí a sua carreira na Europa, já aos seus 18 anos, né? O Estevão tem, se eu não me engano, aí mais 10 jogos
com a camisa do Palmeiras, já contando, né, com esse clássico, e esse é o último, vamos dizer assim, grande desafio aqui no estádio de São Paulo para ele que tem apenas 17 anos, mas já se firma como um dos melhores jogadores do país. Galera, o Estevão, o Vitor Roque, Paulinho, Felipe Anderson, é um ataque bem veloz, versátil, jogadores que mudam de posição a todo momento, né? A gente começa com o Estevão na direita, o Paulinho na esquerda, daqui a pouquinho já estão invertidos, o Vitor Roque, que é o centroavante, já tá lá na ponta, já tá um pouquinho recuado, Felipe Anderson, que é meio que um meia atacante ali, flutuando bastante, os próprios volantes ali do Palmeiras, né? Tanto o Emi Martínez, tanto o Richard Rios também, né? São aqueles box-to-box, estão ali na defesa para começar a jogada, estão lá no ataque para finalizar a jogada. Então é um time de muita movimentação, um time de muita velocidade e, obviamente, um time de muita precisão. Não à toa o Palmeiras tem 100% na Libertadores em 4 jogos, não à toa o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro aí proporcionalmente, tá bom? Então, é uma partida difícil. O Estevão vai enfrentar o seu último clássico, é um jogo especial pro Paulinho, né, voltando à titularidade. O Vitor Roque nos últimos 2 jogos fez 2 gols, está crescendo aí a confiança. Então, assim vem esse Palmeiras voando na temporada de Abel Ferreira. São Paulo vem de momentos, São Paulo vive momentos, são muitos empates nas últimas rodadas, vitórias boas também, principalmente na Libertadores, fora de casa, porque o único jogo que a gente jogou até então na Libertadores, em casa nós empatamos. 6 dos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, nós também empatamos. Na Copa do Brasil, nós vencemos em casa, de virada o Náutico, mas com o futebol que não convenceu. E até esses jogos, né, que a gente falou agora, em muitos, praticamente todos, na minha opinião, São Paulo não jogou bem ou então não convenceu. Então, é um clássico que, na minha opinião, fica uma incógnita, fica uma pulguinha atrás da orelha aqui. Será que dá pra gente cravar uma vitória do São Paulo? Será que dá pra gente cravar uma vitória do Palmeiras? Será que dá pra gente cravar um outro empate desse time do São Paulo que só empata? Então, é um jogo à parte. Clássico é um jogo à parte, é um jogo que as equipes se preparam muito, que as equipes dão tudo de si, e eu sinceramente acho que hoje a gente não perde. Não sei se será uma vitória, se Deus quiser, mas eu acho que hoje a gente não perde, rapaziada. Eu tô sentindo aí, tô confiante. Se for um empate, né, que a gente não perca, obviamente, pro Palmeiras, né, porque perder para um grande rival, ainda mais com essa rivalidade que vem se fortalecendo, vem se acirrando a cada jogo, nos bastidores, às vezes não tá tendo jogo, mas a gente lembra, a gente não esqueceu da semifinal do Campeonato Paulista, com aquele pênalti absurdo, que depois foi reconhecido que realmente não foi pênalti e tudo mais. Então, é o primeiro jogo depois daquilo, né? Como é que será que tá os bastidores? Como é que será que estão os jogadores? Tem muita coisa envolvida aí nesse clássico de hoje, uma tarde, comecinho da noite ali de Dia das Mães, né, galera? Então, que hoje as mamães são paulinas comemorem mais do que as mamães palmeirenses, né, não, galera? Então, quero saber a opinião de todos vocês, mais uma vez, sobre o palpite aí de jogo. Falando um pouquinho, né, do São Paulo, falamos do Palmeiras, nós temos aí essas principais novidades que nós informamos para vocês, né? Primeiramente a ausência do Lucas e depois a presença do Oscar, né, que é um jogador que a gente tem muita expectativa. Quando ele chegou no início da temporada, a gente falou, pô, é um jogador que teve mais assistências no mundo, um jogador que tem uma qualidade de ter disputado Copa do Mundo, de ser ídolo do Chelsea. Então a gente tinha esse lado positivo. Tinha um lado que a gente ficava com dúvida, pô, já é um jogador com mais de 30 anos, um jogador que passou 9 temporadas na China, como é que será que está a parte física dele? Então, até o momento, né, ele tá ali tentando engrenar, tentando começar esse ano de 2025, jogando, né, tendo oportunidades e com certeza dando as suas assistências ou então até fazendo seus gols que ele já fez em clássico, né, contra o Corinthians. Então, é um jogador aí de extrema importância. O Lucas ficou fora desde o Paulista, né, perdeu aí praticamente o início do Brasileiro, o início de Copa do Brasil, o início de Libertadores, voltou nas 2 últimas partidas. Mas são jogadores que a gente conta, né? O Arboleda tá voltando agora, né? Vai ser o primeiro jogo depois da sua lesão e já como titular. Esteve relacionado aí para a última partida, ficou no banco, né? Não saiu do banco. Então, é um São Paulo que vem se construindo, é um São Paulo que vem aí se fortalecendo, enquanto encontra já um Palmeiras forte, um Palmeiras encaixado, Palmeiras que apesar de troca de jogadores ou até de posições ou de escalação, já é um Palmeiras pronto. São Paulo vem se criando, né? São Paulo teve que se reconstruir ali depois da lesão de 4 titulares.
Pablo Maia, Arboleda, Lucas e Oscar. Teve que chamar jogadores da base que corresponderam às expectativas. Então é um jogo aí que a gente vai falar muito dele amanhã, se Deus quiser, com a notícia da vitória, tá bom? O vídeo tá chegando ao final, mas não esquece, dá uma moral pra gente aí, custa nada nesse Dia das Mães, nesse domingo, você deixar o seu like, você deixar o seu comentário, não custa nada, você vai ajudar bastante também o nosso trampo, fechou? Fico por aqui, volto amanhã com muitas novidades, fiquem com Deus, um abraço e valeu!